Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler com os amados irmãos do versículo 1 ao 5. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer que nessa noite a gente vai tratar sobre o seguinte tema: a espiritualidade reformada e o texto bíblico como fundamento da pregação e da devoção pessoal. Então hoje nós vamos tratar um pouco desse tema e eu queria usar como base esse texto belíssimo para nós pastores e para você que tem a sua vida devocional, que tem a sua espiritualidade fundamentada na palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a tua igreja se reúne para adorar o teu nome e para ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo comunique a verdade dela em nós, e o Senhor construa em nós uma espiritualidade sadia, que provenha das Escrituras. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Fala comigo, Senhor, e fala com os meus irmãos nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse conceito de espiritualidade nos nossos dias, ele vem revestido de um perigo grande, de espiritualidade ser sinônimo de misticismo. Isso é muito perigoso. Eu mesmo enfrentei muitas lutas com respeito a isso em Belo Horizonte, quando eu era pastor, porque parece que esse conceito tomou assim uma proporção grande nos nossos dias, e as pessoas estão em busca de espiritualidade. E essa espiritualidade corre o risco de ser, como eu disse, um sinônimo para misticismo, porque na realidade é um perigo muito grande quando a gente adentra nessas plagras, né, nessas sendas, sem a gente compreender o que realmente significa uma verdadeira espiritualidade, e principalmente o conceito da espiritualidade reformada, que tem seu fundamento na palavra de Deus. Eu creio, irmãos, firmemente que não existe uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade sadia, à parte das Escrituras Sagradas. Você vê, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele instila no seu jovem pastor Timóteo muitas exortações desse tipo. Por exemplo, na primeira carta ele diz para Timóteo: Timóteo, aplica-te à leitura, porque ela pode tornar-te sábio para a salvação da sua alma. A gente vê, por exemplo, nessa segunda carta, no capítulo 2, no verso 15, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lá na primeira carta, Paulo ainda escreve para Timóteo o seguinte: torna-te padrão dos fiéis na palavra. Então veja, querido, que é muito difícil e é muito perigoso você buscar uma espiritualidade revestida de experiências, e hoje está muito em moda disso, né? Hoje as pessoas estão à caça de experiências para ter de repente um enlevo espiritual, e a gente corre o risco, irmãos, de descambar por coisas extremamente perigosas, que pode massagear o seu ego, e no fundo não pode trazer glória ao nome do Senhor. E eu creio, irmãos, mais do que nunca, que a nossa espiritualidade, a espiritualidade reformada, é uma espiritualidade, em primeiro lugar, saudável, porque ela encontra o seu fundamento na palavra de Deus. Certa feita, Jesus disse para os fariseus: errais, por não conheceis as Escrituras e nem
o poder de Deus. Tem muita gente buscando o poder de Deus divorciado das Escrituras. Tem muita gente, irmãos, buscando uma espiritualidade cheia de experiências, mas absolutamente divorciado da palavra de Deus. E Jesus já deixou muito claro, disse assim, olha, vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras. Porque é através das Escrituras, irmãos, que a gente tem uma espiritualidade saudável, principalmente como fundamento da pregação e da devoção. O pastor Luciano teve um professor, Dr. David Jussely. Ele é pastor do Reformed Theological, lá nos Estados Unidos, e foi ele que deu para nós as cartas pastorais. E o Dr. David Jussely disse o seguinte, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela tem o seguinte tema, cuide da igreja. Cuide da igreja. Mas a segunda carta, essa que nós lemos, o Dr. David Jussely diz que o tema é, cuide de você. Cuide de você. E o Dr. John Stott, num dos livros antigos dele, não sei se você tem e já leu, chama-se Tu, Porém, é um livro onde ele faz uma explanação de 2 Timóteo, ele divide essa carta em 4 partes, são os 4 capítulos dessa carta. O capítulo 1, o tema que o Dr. John Stott propõe é o seguinte, guarda a palavra. Capítulo 2, sofre pela palavra. Capítulo 3, permanece na palavra. E capítulo 4, prega a palavra. Veja, irmãos, que o Dr. David Jussely mais o Dr. John Stott parece que se complementam, né? Cuide de você. E como é que a gente cuida da gente? Primeiro, guardando a palavra. Segundo, sofrendo pela palavra. Porque Paulo escreve a Timóteo que todos aqueles que querem viver piedosamente serão. Terceiro, permanece na palavra, porque hoje, irmãos, permanecer na palavra é um desafio, viu? Tem muitas vozes dissonantes por aí. E tem muito crente bacana que tem ouvido essas vozes. E muitas vezes, irmãos, a gente não tem permanecido na palavra. É por isso que nessa exortação de Paulo, ele diz, olha, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe o que ele quer dizer? Chegue até o fim. Não fica pelo meio do caminho, não. Tem muito crente, irmãos, no meio do caminho. Tem muita gente ouvindo as vozes dissonantes desse mundo e não tem permanecido na palavra. Mas, em quarto lugar, para a gente cuidar de nós mesmos, a gente tem que pregar a palavra. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre a pregação da palavra, algumas verdades que esse texto nos mostra, principalmente em dias como os nossos, onde a gente precisa resgatar e restaurar algumas verdades com respeito a uma espiritualidade saudável, fundamentada na palavra de Deus e principalmente no que diz respeito à pregação. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vê, e eu quero elencar rapidamente algumas verdades sobre a pregação da palavra como fundamento da espiritualidade reformada e também como fundamento da sua devoção pessoal. Eu não acredito, viu, queridos, em crescimento espiritual separado e divorciado da Bíblia. Não acredito. Eu não acredito que você se alimente espiritualmente de forma robusta, separado da devoção das Escrituras Sagradas. E eu também não acredito que uma igreja seja plenamente edificada se do púlpito dessa igreja a palavra de Deus não é exposta. E graças a Deus, irmãos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se prima em, pelo menos, dar aos seus pastores ferramentas para que desse púlpito saia a pregação da genuína palavra de Deus para edificar os crentes, para fazer a igreja crescer e para gerar em você uma espiritualidade saudável, para que você não fique sendo como um menino levado para lá e para cá, com tudo aquilo que as redes sociais hoje têm entulhado os nossos ouvidos. Pastor, quais são as 4 verdades que Paulo escreve a Timóteo com respeito à pregação da palavra? Primeiro, Paulo diz a Timóteo que a pregação da palavra, ela é a mais imperiosa atribuição do pastor, da qual ele vai prestar contas.
É por isso que no versículo 1, Paulo usa uma conjuração tão forte. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, e pela manifestação do seu reino, prega a palavra. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está usando aquilo que ele entende ser de mais sublime, mais elevado, mais alto, mais importante, para conjurar algo profundamente solene na vida de Timóteo com respeito à pregação da palavra. Meu querido pastor, você foi chamado, acima de tudo, para pregar o Evangelho. Esse é o ofício mais importante da sua vida, sabia? Hoje, muitas vezes, as pessoas atribuem a pastores tantos adjetivos, né? Essa semana mesmo eu ouvi um amigo dizendo o seguinte: olha, eu admiro muito aquele pastor porque ele é um empreendedor. Irmãos, eu tenho minhas dúvidas se foi para isso que Deus nos chamou. Eu tenho minhas dúvidas se Deus me chamou para ser um empreendedor. Quando eu olho para a Bíblia, eu creio que Deus me chamou, meu querido pastor Ricardo, para ser um pastor. Porque eu não sou um empresário. Eu não sou um homem à procura de grandes coisas. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança se acalma e se aquieta nos braços da sua mãe. Tem muitos pastores, irmãos, à caça de muitas coisas, querendo muitos títulos, mas estão se esquecendo que a grande conjuração da Bíblia, a grande exortação de Paulo, aquele que seria o sucessor de Paulo, é essa: prega a palavra. Esse é o nosso ofício por excelência. Essa é a maior atribuição da nossa vida. É isso, irmãos, que a gente foi chamado para fazer. Dr. Martin Lloyd Jones, num dos seus comentários, ele diz o seguinte: pregadores não são chamados para pregar palavras de homens. A gente não está aqui para contar história. Nós não estamos aqui, irmãos, para ilustrar só e para, de repente, contar testemunhos. O poder de Deus vem da palavra de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: pregadores não são chamados para pregar palavras de homens, nem filosofias do mundo, nem sonhos e visões forâneas dos profetas modernos, mas foram chamados para pregar a infalível e poderosa palavra de Deus. Amém? A espiritualidade reformada, irmãos, ela enfatiza a centralidade das Escrituras no culto, no púlpito e na sua vida devocional. O interessante é que o texto bíblico que nós abrimos e pregamos é o fundamento do sermão. O texto bíblico que nós proclamamos na igreja, ele tem que ser o conteúdo do sermão. E o texto bíblico, irmãos, ele tem que ser aberto, como diz o Dr. Brian Chappell no seu livro Pregação Cristocêntrica. O pastor é aquele que abre o texto à semelhança de uma lata, entende? Ele usa isso, essa experiência, essa ilustração. Ele diz que muitas vezes o texto é uma lata fechada e contém lá dentro coisas saborosíssimas. E cabe ao pastor abrir esse texto para que essas verdades gloriosas saltem desse texto e alimentem o rebanho com a genuína, eterna e verdadeira palavra de Deus. Portanto, a nossa espiritualidade reformada, meus irmãos, ainda está centrada nas Escrituras Sagradas. Amém? A Bíblia ainda é a nossa única regra de fé e prática. E nós fomos chamados e convocados para pregar o quê? A palavra de Deus, através do texto bíblico, que nós abrimos e expomos àqueles que nos ouvem. Que grande privilégio! Mas, em segundo lugar, irmãos, Paulo diz a Timóteo que a pregação da palavra, ela também deve ser realizada com toda a autoridade e doutrina, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Veja, querido, que a instrumentalidade e a autoridade do pastor provém da palavra de Deus. A nossa autoridade não é inerente a nós mesmos, não, irmãos.
A nossa autoridade provém da nossa fidelidade à exposição das Escrituras. Paulo diz para Timóteo o seguinte: corrige, insiste, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando nós somos revestidos do poder e da autoridade da palavra de Deus, essa autoridade nos é dada mediante a palavra de Deus. Agora, se nós escorregarmos, nós somos passíveis de sermos corrigidos. Não tem esse negócio de tocar no ungido, não poder tocar no ungido do Senhor, não, entende? A nossa autoridade, irmãos, ela é submissa e ela provém da autoridade das Escrituras. E todas as exortações e admoestações que nós fazemos submissos a uma boa doutrina. É a doutrina boa, irmãos, do púlpito, que vai edificar a igreja, que vai dar crescimento à igreja e que vai dar autoridade ao pastor para pregar o genuíno evangelho. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa confrontar. Mas a gente não confronta, irmãos, por raiva, e a gente não confronta com histórias humanas e nem com exemplos humanos. Nós confrontamos com a bendita palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós o fazemos, nós temos autoridade da Bíblia. Certa feita eu preguei um sermão lá na Betel, Belo Horizonte, e quando eu terminei de pregar o sermão, uma pessoa se levantou, isso deve ter acontecido já com os meus colegas pastores, e ele veio assim com o rosto meio transtornado, e ele veio com o dedo meio em riste para mim, mas eu já estou acostumado com isso. E ele chegou perto de mim assim, eu falei, pô, agora eu vou levar uma descompostura. Mas ele chegou perto de mim e disse assim, olha, pastor, eu quero dizer que o senhor pregou para mim. Eu falei, ufa, obrigado, meu irmão. Aí eu desarmei ele na hora, né? Falei, que bom, tomara que eu tenha pregado para você e para todos que estão aqui no auditório. Sabe por quê, irmãos? Porque se a palavra de Deus não nos confrontar, nós não sairemos daqui diferentes. E essa autoridade, irmãos, ela provém das Escrituras. É por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você use toda a instrumentalidade que a Bíblia te dá, para que você possa pregar a palavra de Deus, com toda a autoridade que você tem, mas não se esqueça de que você precisa pregar também com toda a doutrina. É a doutrina boa, irmãos, que edifica a nossa vida, amém? É o ensino correto das Escrituras que nos traz paz. Dr. John Stott, num dos textos dele, num dos livros que a gente lê sobre ele, ele fala sobre o conforto do conservadorismo. Como isso é bonito! Como é confortável a gente receber uma boa doutrina, uma verdade da palavra de Deus, e o Espírito Santo nos induzir a viver mediante essa verdade. Como isso traz para nós solidez, conforto, segurança. Que bom, irmãos, que nós somos chamados, viu, para pregar essa palavra com toda autoridade, com toda paciência, com toda longanimidade, pregando a verdade em amor, é como diz o apóstolo Paulo. A espiritualidade reformada, ela enfatiza, além da centralidade das Escrituras, ela enfatiza a autoridade das Escrituras. É por isso, irmãos, que nós precisamos lidar bem com o texto bíblico. É por isso que existe uma relação muito correta entre a exposição bíblica e o texto bíblico, e também entre a sua devoção e a verdade do texto bíblico. Para nós extrairmos, irmãos, essa verdade gloriosa e maravilhosa do texto bíblico, tem que haver alguma relação correta entre o pregador e o texto, entre o cristão e a Bíblia. Pastor, que relações são essas? Primeiro, é preciso, querido, observar a forma literária do texto. Quando você tira, por exemplo, um salmo para pregar, você precisa olhar para esse texto de forma diferente do que você olha para uma carta para pregar. A Bíblia é cheia de formas literárias. E quando a gente vai expor as Escrituras, ou quando você vai se apropriar dela para uma leitura devocional, você tem que compreender, por exemplo, que tipo de literatura está nas suas mãos. Sabe por quê? Porque você pode correr o risco de interpretá-la de forma errada
e ensinar de forma errada à igreja e ao seu coração. O escrito do Apocalipse, irmãos, essa forma literária escatológica é de difícil compreensão. É por isso que nós temos que nos debruçar em cima do texto, olhando a forma literária desse texto, para nós podermos extrair dele uma verdade consistente e, acima de tudo, verdadeira, porque senão nós corremos o risco de errar. De que é feito a poesia hebraica? De rimas? Não. Como eu vou interpretar, por exemplo, o livro de Josué? Que literatura é aquela para que eu possa trazer para o meu público a verdade das Escrituras? Essa é a primeira grande relação, irmãos, que a gente tem que ter com a Bíblia. Nós temos que descobrir como interpretar de acordo com a forma literária. É preciso também observar o contexto mais amplo, onde o texto está inserido. Esse texto que nós lemos faz parte de uma carta. Essa carta faz parte de um contexto. Esse contexto é o contexto que Paulo estava vivendo. E ele escreve de acordo com esse contexto e de acordo com as circunstâncias da sua vida e de acordo com um escopo muito maior. Nós temos que saber dessas coisas, porque senão a gente perde a beleza do texto. A gente perde a profundidade do texto. Charles Spurgeon diz que as verdadeiras pepitas não estão na superfície. Você tem que cavar um pouquinho mais fundo, porque é lá nas funduras que você vai achar as pedras mais buriladas e preciosas. Existe um contexto maior que nós precisamos saber e conhecer um pouco mais. Aonde estava Paulo? Por que ele escreve dessa forma? Qual é o apelo que ele quer? E aí, querido, você extrai do texto toda a sua beleza e toda a sua profundidade. Mas, em terceiro lugar, você precisa observar também o contexto imediato do texto. Pastor, o que significa isso na teologia reformada e na hermenêutica reformada boa? Significa que quando você vai fazer uma devocional, dê uma olhadinha naquilo que está antes e dê uma olhadinha naquilo que está depois. Por quê? Porque o texto se conecta uns com os outros. E se a gente não olhar bem essa conexão, você perde a beleza do texto. Você quer ver um exemplo fácil e clássico que eu quero te dar? Lá em Marcos capítulo 10, o texto diz que existe uma intervenção de Jesus no cego Bartimeu. Quem conhece esse texto? É claro, né? A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jericó, ele veio ali com uma grande multidão, tinha um cego mendigo sentado à beira do caminho, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todos conhecemos o texto. O texto diz que Jesus ouve, manda chamar o cego. Quando o cego se levanta, ele joga a capa para fora e ele dá um salto e vai ter com Jesus. Só que quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta meio estranha, não é? Que queres que eu te faça? E aí, de repente, irmãos, a beleza do texto, é claro, está no texto, mas a beleza do texto está antes do texto. Aonde, pastor? Naquele litígio que teve nos versículos anteriores de Tiago e João perguntando a Jesus quem sentaria no lugar de honra. Quem seria o primeiro? Quem seria aquele que estaria à direita e à esquerda do Senhor? Jesus então olha para eles e diz assim: meus filhos, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, isso não compete a mim, mas o Pai. Mas uma coisa eu vou ensinar para vocês: vocês querem ser o primeiro? Vocês querem sentar no lugar de honra? Então vocês se preparem para ser o último. Então vocês se preparem, agora preste atenção no que ele diz, para ser quem serve, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora você entende por que ele faz a pergunta para o cego Bartimeu: que queres que eu te faça? Que pergunta é essa, pastor? É a pergunta do servo para o seu senhor. Na realidade, irmãos, a narrativa do cego Bartimeu é apenas uma ilustração daquilo que Jesus acabou de falar para os seus discípulos, que ele era aquele a quem ele serve. E ele exemplifica isso fazendo a pergunta do servo. Para quem? Para um cego mendigo.
Aquele que de repente, irmãos, ninguém dava menor, né? Não dava nenhuma atenção a ele. E o mais bonito de tudo, sabe o que é? É que no texto posterior, qual é? Marcos 11, Jesus entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, é a sua última semana. E em Jerusalém ele ia fazer o quê? Dar a sua vida. Está vendo? Veja como o texto do cego Bartimeu encontra a sua beleza e a sua verdadeira significação onde? No contexto anterior e no contexto posterior. É por isso, querido, que nós temos que nos ater a essa beleza das Escrituras Sagradas, porque é ela quem nos dá essas nuances tão lindas que muitas vezes se perdem numa leitura mais apressada, num sermão menos meticuloso, num cuidado que nós temos com a palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, eu estou terminando, Paulo também diz a Timóteo que a pregação da palavra de Deus, versículo 2 e 3, ela deve ser proclamada apesar da repulsa que os homens terão pela verdade. Esse texto, irmãos, é um texto que encontra, na minha opinião, uma realidade profunda nos nossos dias. Olha o que Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo, irmãos, está predizendo uma grande eclosão de impiedade numa época específica, e está dizendo para Timóteo não se acovardar e não se amedrontar por causa dessa impiedade numa determinada área específica ou época específica. Mas eu penso, irmãos, que essa época chegou, né? Nós estamos vivendo esses dias que o apóstolo Paulo exortou a Timóteo. O texto diz que haverá um tempo onde os homens não querem mais ouvir a verdade. Pelo contrário, eles se entregarão a fábulas, a histórias, eles se entregarão àquilo que eles querem ouvir. Calvino, comentando esse texto nas pastorais, ele fala que esse sentindo coceira nos ouvidos significa assim, ouvidos ávidos por novidades. E é por isso, irmãos, que eu entendo que hoje nós estamos experimentando isso nos nossos arraiais protestantes e evangélicos. As pessoas não querem mais dar ouvidos à verdade das Escrituras e estão se entregando, irmãos, a fábulas e se cercando de outros falsos mestres, porque elas querem ouvir apenas aquilo que elas estão dispostas a ouvir em busca de novidades. É por isso, irmãos, que a pregação da palavra ela tem que ser firme, ela tem que ser proclamada, apesar dos homens terem essa repulsa pela verdade. Irmãos, sem sombra de dúvida, uma crise da verdade nos nossos dias. Vivemos hoje o pragmatismo, vivemos hoje o relativismo, vivemos hoje o subjetivismo, e tudo isso, irmãos, tem assaltado a verdade das Escrituras, e muitas vezes nós nos sentimos acovardados, amordaçados, temerosos de proclamar a verdade da Bíblia. Mas Paulo, irmãos, já escreveu isso a Timóteo. Ele diz: olha, você prega, você corrige, você exorta, mesmo num tempo onde os homens não gostarão mais de ouvir a verdade, mesmo num tempo onde muitos se cercarão dos falsos. É por isso, querido, que a espiritualidade reformada também enfatiza, louvado seja Deus, a inspiração das Escrituras como verdade eterna de Deus. Aliás, foi o próprio Paulo quem instruiu Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, irmãos, ela é apta para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para a educação, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jesus já disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Mas interessante, irmãos, que essa profecia de Paulo tem encontrado cumprimento nos nossos dias. Às vezes nos sentimos amordaçados, não é?
Eu não sei quanto a você, no seu trabalho secular, nas suas universidades, nos seus tribunais, nas escolas, como hoje, irmãos, a palavra de Deus tem sido amordaçada nos lábios de muitos. Mas a exortação de Paulo a Timóteo, irmãos, é que a gente deve pregar essa palavra a despeito da repulsa que os homens sentirão por ela. É isso que ele nos deu, essa é a nossa missão, e é isso que ele espera de mim e da igreja, que não se cale, mas fale a verdade eterna de Deus, porque essa verdade é quem nos liberta, amém? Interessante, querido, Jesus, quando se postou diante de Pilatos, ali tem um texto muito emblemático, né? Pilatos perguntou a Jesus, como todo estudioso, e uma boa pergunta filosófica da época: o que é a verdade? O que é a verdade? Hoje, se você sair pelas ruas de Maringá e fizer uma enquete, o que é a verdade? Talvez você vai receber avassaladoramente uma resposta: não, a verdade é o que eu penso, né? A verdade é o que eu sinto, a verdade é o que me faz bem, a verdade é aquilo que preenche o meu coração. Mas Pilatos, irmãos, perguntou isso para Jesus: o que é a verdade? E Jesus respondeu. A resposta de Jesus está lá em João 18, 37. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Portanto, meu amado, não se sinta acuado, não se sinta reprimido, não se sinta repreendido pelas vozes do mundo e pela repulsa dos homens. Nos foi entregue um evangelho glorioso, e esse evangelho glorioso é pregado pela igreja bendita de Jesus, amém? Essa é a missão do pastor e a missão de todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Fale e não te cales. É isso que Deus espera de nós. E para finalizar, a quarta verdade desse texto parece que é uma conclusão do apóstolo Paulo no versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Em outras palavras, Timóteo, prega a palavra, mesmo diante das oposições, mesmo diante das lutas, mesmo diante da repulsa dos homens. Não fique pelo caminho, complete a sua carreira, cumpre cabalmente o seu ministério. Em outras palavras, querido, Paulo instila em Timóteo uma coragem devastadora. Por quê? Porque era tímido. Sabia disso, meu pastor? Timóteo não era um Tito. Tito era um jovem robusto. Timóteo não. Timóteo era um moço doente, que às vezes ficava acovardado diante da grande igreja de Éfeso. E Timóteo recebe de Paulo, no final de tudo, no descortinar do palco, o bastão de Paulo, e diz: meu filho, não fique pelo caminho, cumpre aquilo que Deus te chamou, chegue e vá até o fim, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o seu ministério até o fim. Quanto mais graves forem os males, mais consciente você deve ser do seu esforço para vencer a palavra de Deus pela palavra de Deus e pelo evangelho, mantendo-se vigilante, perseverando nas aflições e sendo um vitorioso em Cristo Jesus, amém? Irmãos, a igreja do Senhor Jesus carece de pastores fiéis, pastores que entendem e vivem a sua vocação até o fim, pastores que não digam: eu estou pastor. Não, não, o pastor não está pastor, o pastor é pastor, ele recebeu essa vocação de Deus, ele vai até o fim pela perseverança de Cristo nele, ele não fica pelo caminho, é assim que ele termina o seu ministério. E aí, irmãos, olha que coisa linda, o apóstolo Paulo parece que pega aquele bastão da corrida, né?
A corrida onde você passa o bastão para outro, e quando ele passa o bastão para a mão de Timóteo e termina dizendo assim: cumpre cabalmente o teu ministério, porque eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Timóteo, agora é com você. Que coisa bonita, hein, irmãos? Que glória a gente receber o bastão das mãos de outros. Agora a minha pergunta é: você vai continuar nessa corrida ou não? Vai abandonar a prova? Esse bastão precisa ser entregue a outros, e nós precisamos nos esforçar, principalmente com essa joia que temos nas nossas mãos e que tem sido tão negligenciada nos nossos dias. Pessoas têm buscado espiritualidades que não estão fundamentadas na palavra de Deus. São como vento, são como sopro, são como neblina. Elas vêm e logo passam. Deixa eu terminar com uma frase desse livro que eu citei do Dr. John Stott: tu, porém, em dias de dificuldade, de conquistar ouvidos para o Evangelho, tal dificuldade não deve, contudo, desencorajar os ministros e desencorajar os crentes, nem detê-los no seu ministério e na sua devoção, nem induzi-los, guarde bem o que ele disse, a adaptar a sua mensagem ao gosto dos ouvintes, nem menos ainda silenciá-los de uma vez, mas antes, tudo isso que vivemos nos nossos dias deveriam estimulá-los a pregar ainda mais, com mais zelo, com mais fervor, com mais autoridade e com mais piedade, a bendita e poderosa palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conceda essa graça, em nome de Jesus.